Você sabe o que é um algoritmo? Então, um algoritmo é uma sequência de passos para se executar um processo ou uma função. Essa sequência de passos ela não pode ser de qualquer jeito, por isso você tem que seguir uma lógica. Em computação é o que chamamos de lógica de programação, que é o modo como se escreve um programa. Eu vou mostrar aqui em tela, que aí você vai entender melhor como isso funciona. Vamos descer aqui para o nosso exemplo. Aqui nós temos o exemplo de algoritmo. Todo algoritmo, nós escrevemos ele numa formatação, numa linguagem comum, né? Então aqui nós temos o início dele, o fim do algoritmo e as nossas instruções. Essas instruções, elas seguem uma sequência lógica. Aqui, por exemplo, nós estamos criando uma variável, que é o valor, e ele recebe um número, e depois nós comparamos esse número para mostrar uma mensagem. Traduzindo isso daqui para uma linguagem de programação, vai ficar da seguinte forma. Então, aqui nós estamos transcrevendo isso para o PHP, exclusivamente na linguagem PHP. E aqui o PHP ele também tem o início dele, assim como qualquer outra linguagem tem a sua formatação de escrita. No PHP ele começa dessa forma, as variáveis do PHP elas começam com cifrão, e aqui no caso nós estamos recebendo o valor 19. E toda a instrução ela é finalizada com o ponto e vírgula. E aqui nós temos uma instrução que é o if, que seria o nosso se lá do nosso algoritmo. E aqui nós fazemos a comparação deste valor, se ele é maior que 10. E aqui ele escreve em tela se ele é maior que 10 ou não. Aqui no outro ele verifica se ele é menor que 10 e também escreve em tela qual que seria o resultado disso. Neste caso aqui, que nós já sabemos o valor da variável, então ele vai escrever simplesmente maior do que 10, porque a nossa variável é igual a 19. Neste caso aqui ele vai fazer a verificação, ele já salta daqui, ele nem executa e já finaliza. Então é assim que funciona a programação baseada em algoritmos, né? Ela tem que ser baseada em algoritmos e tem que ser baseada em lógica. Uma comparação aqui para o nosso mundo, tudo que você faz, ele segue uma sequência lógica, e essa sequência lógica, repare bem que ela é um algoritmo. Então, quando te falar algo sobre algoritmo ou uma sequência lógica, é tudo que você faz. O simples fato de você estar entrando em um veículo para dirigir, já é uma sequência lógica que todo o processo de você entrar nele, dirigir e parar e sair dele, é um processo do nosso algoritmo, ok? Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Já voltando também para a área tecnológica, que é o exemplo de quando você vai acessar o Facebook de um dispositivo novo. A primeira coisa que você faz, você vai abrir o aplicativo do Facebook, em seguida você tem que digitar o usuário e a senha, depois você tem que clicar em entrar, e aí ele vai te responder. Se você digitou o usuário e a senha correta, ele vai deixar você entrar dentro do aplicativo. Se você não digitou, ele vai mostrar uma mensagem para você falando que você digitou as informações de forma incorreta. E este ciclo aqui, ele foi finalizado, ou seja, a lógica foi aplicada e o algoritmo chegou ao fim dele. Ok? Então, basicamente, o algoritmo e a lógica de programação é isso, ou seja, o computador, na verdade, ele é burro, né? Nós que temos que escrever toda a lógica e passar para ele, e ele vai executar exatamente da forma que a gente passar.